Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma disciplina do Pró-Funcionário. Eu sou o Thiago, engenheiro civil do campus Januária, e apesar de já ter trabalhado em outras turmas do Pró, tenho certeza que será uma oportunidade de trocarmos conhecimentos e aprender juntos. Nós vamos trabalhar a disciplina Equipamentos Elétricos e Eletrônicos. E antes de iniciar, vamos desejar uma boa aula aos colegas. Isso mesmo, quero que vocês cumprimentem o seu colega ao lado e desejem uma ótima semana. Nessa nova disciplina, nós vamos refletir sobre a eletricidade como fonte de energia, as teorias da física, as aplicações no cotidiano da escola, a iluminação dos ambientes, os equipamentos e gastos de energia, o funcionamento das instalações elétricas, os princípios de desenvolvimento da eletrônica e a conservação, uso e manutenção das instalações e dos equipamentos elétricos. Nosso objetivo é ampliar seus conhecimentos sobre o fornecimento de energia elétrica desde a sua geração até a destinação final. Abordaremos a importância da boa iluminação dos ambientes, os diversos tipos de lâmpadas, bem como os demais equipamentos e acessórios elétricos que contribuem para a energia elétrica chegue até a escola, das tomadas e ou nas lâmpadas. E para isso, é preciso entender um pouco de projeto elétrico, desde a sua concepção, a fim de adquirir conhecimentos que permitam o correto uso e manutenção da sua escola. Estudaremos hoje 7 unidades nessa disciplina. E hoje vamos tratar das 5 primeiras somente. A unidade 1 é a eletricidade como fonte de energia. A unidade 2 é as teorias da física, as aplicações no cotidiano da escola. E a unidade 3 é a iluminação dos ambientes e, finalizando essa aula, a unidade 4, que são os equipamentos e gastos de energia. Então vamos iniciar a nossa aula? A história da energia começa na pré-história, quando os homens das cavernas descobriram as utilidades do fogo para a sua alimentação e proteção. No início, quando um raio, ou seja, descarga atmosférica, incendiava a vegetação, eles pegavam as madeiras em chamas e as carregavam em suas andanças, mantendo-as acesas o tempo todo, pois ainda não sabiam como fazer o fogo. Outro ponto marcante na nossa história foi quando o homem passou a utilizar a energia dos animais que o domesticavam para realizar os trabalhos mais pesados, como arar a terra, girar moedas e o transporte de cargas. Porém, o grande marco da utilização da energia pelo homem foi no século XVIII, com a invenção da máquina a vapor que deu início à era da Revolução Industrial na Europa, marcando assim definitivamente o uso e a importância da energia para os tempos modernos que se iniciavam. E na metade do século XIX, inicia-se a utilização de novas fontes de energia, conhecidas como o petróleo e a eletricidade, que seriam as responsáveis pelo grande salto no desenvolvimento da humanidade, fazendo com que chegássemos aos dias de hoje, podendo ultrapassar as fronteiras do espaço e disponibilizando todo o conforto e perspectivas que nossas vidas passaram a ter em função de incrementos dessas duas fontes de energia. Já parou para pensar como a energia elétrica gerada pelas grandes usinas chega até nossas casas, comércios, escritórios e indústrias? Pois bem, o processo é bem complexo e envolve muito mais do que apenas enviar a energia pela rede elétrica. Na verdade, durante todo o caminho, é preciso transmitir, transformar e distribuir a energia elétrica dentro de rigorosos padrões de qualidade e segurança. O primeiro passo para produzir energia elétrica é obter a força necessária para girar as turbinas das usinas de eletricidade. Para isso, são gigantescos sistemas de hélices e essas hélices movem geradores que transformam a energia mecânica, ou seja, movimento, em energia elétrica. E essa força ela pode ser obtida de diversas fontes de energia primária. No Brasil, a energia elétrica vem, em primeiro lugar, de usinas hidrelétricas, depois as termoelétricas e, por último, as usinas nucleares. Em países como o Brasil, que possui muitos rios com grandes desníveis,
Uma das soluções mais econômicas para fazer girar as turbinas é aproveitar a força das águas, construindo usinas hidrelétricas. Em uma usina desse tipo, barragem, conhecida como represa, a gente controla as águas do rio. E depois de movimentar essas turbinas, as águas voltam para o leito do rio sem sofrer nenhum tipo de degeneração. É por isso que a energia hidrelétrica é considerada uma fonte limpa, além de ser renovável. E no Brasil, a maior quantidade de energia elétrica produzida provém de usinas hidrelétricas. Em regiões com poucos recursos hídricos, mas com boas reservas de óleo, carvão ou gás, é possível girar as hélices das turbinas com a força do vapor, que é resultante da queima desses combustíveis, e para isso são construídas usinas termoelétricas. E a maioria das usinas termoelétricas usa como fontes primárias, consideradas não renováveis, mas em alguns lugares do Brasil já é possível gerar energia queimando combustíveis alternativos, como no caso a biomassa. Na natureza, algumas substâncias como o urânio têm núcleos atômicos extremamente pesados e instáveis, que podem ser divididos em partículas menores se forem bombardeados por nêutrons. Os nêutrons, ao atingir um núcleo de urânio, ele provoca a sua quebra em dois núcleos menores, fazendo com que assim libere mais nêutrons, que por sua vez irão atingir outros núcleos de urânio e provocar novas quebras. Essa é uma reação em cadeia. No momento em que se dividem, os núcleos emitem calor na forma de radiação. E a velocidade de uma reação em cadeia, ela pode ser dividida em dois tipos, a não controlada e a controlada. No primeiro caso, a reação ocorre muito rapidamente, em menos de 1 segundo, liberando uma enorme quantia de energia. E é o que acontece, por exemplo, na explosão de uma bomba atômica. No segundo caso, é a reação controlada pelos chamados reatores de fissão nuclear, que permite que a energia liberada seja aproveitada, evitando as explosões. E as usinas nucleares em operação no Brasil, a Angra 1 e Angra 2, elas estão localizadas na Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto, que fica em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, e pertence à Eletrobras Eletronuclear. As usinas de energia elétrica são geralmente construídas longe dos centros consumidores, as cidades e indústrias. E é por isso que a energia produzida pelos geradores tem de viajar longas distâncias em um complexo sistema de transmissão. Ao sair da usina, um transformador aumenta a tensão elétrica da energia, o que evita desperdícios. E esta voltagem, entretanto, é muito elevada e ela é impossível de ser utilizada pelo consumidor final. E para resolver o problema, durante o caminho, são instaladas subestações com transformadores de grande porte que reduzem a tensão elétrica que chegará às nossas casas. Após a geração e transmissão de energia, é o momento da distribuição. Como vimos, a tensão é diminuída pelos transformadores de grande porte durante todo o caminho e, na sequência, ela é distribuída com a ajuda de outros tipos de transformadores, que são menores e localizados nos postes das nossas cidades e da nossa escola também. Hoje em dia, nós temos total dependência dos fenômenos e equipamentos elétricos, sejam as lâmpadas, o ferro de passar, chuveiros, geladeiras, computadores e motores elétricos, são alguns poucos exemplos do uso cotidiano da eletricidade. Mas o que seria a eletricidade? A eletricidade, ela é o ramo da física que é responsável pelo estudo de quaisquer fenômenos que ocorram por causa de cargas elétricas em repouso ou em movimento. E os detetores das cargas elétricas são os elétrons, que são partículas minúsculas que giram em volta dos átomos que formam as substâncias. E para continuarmos com o nosso aprendizado, podemos fixar em nossa mente 3 conceitos muito importantes, que são eles: tensão, corrente e resistência. Sem tais conceitos, fica impossível prosseguir em qualquer área que envolva o circuito. E entendendo os 2 primeiros, nós podemos facilmente abstrair a relação entre eles, que é a famosa resistência. Então,
Você sabe me dizer o que significa corrente, tensão e resistência? A corrente elétrica ela é a medida direta do movimento dos elétrons e ela representa quanta carga se move por um condutor em certo período de tempo. E como unidade de carga representa uma quantidade de elétrons conhecida. Com a corrente, representamos o número de elétrons por unidade de tempo, que atravessa a secção transversal de um condutor. A analogia com a hidráulica é a vazão de uma tubulação, por exemplo. Já a tensão é a diferença de potencial, e tal diferença é a força dos elétrons a se deslocar por um condutor. E a tendência de um elétron é se mover diretamente proporcional à tensão. E o movimento ocorre na busca de equilibrar a disparidade de potencial. A analogia da hidráulica é a diferença de pressão em uma tubulação. A resistência ela é a razão entre a tensão e a corrente e representa a dificuldade que um elétron tem de se deslocar por um condutor. Quando aplicamos uma tensão a algum ponto de um circuito, uma corrente aparece. E tal corrente será inversamente proporcional à resistência. A resistência, então, representa a dificuldade de certo material tem a passar pela corrente elétrica. E foi o cientista alemão Georg Simeon Ohm que estabeleceu a lei que tem seu nome, que é a lei de Ohm, e interrelaciona as grandezas de tensão, corrente e resistência. Essa relação é dada pela equação V é igual a RI, onde V seria tensão ou diferença de potencial, que é medida em volts, R seria a resistência, que é em ohms, e I seria a intensidade da corrente, que é em amperes. Certamente, você já deve ter comprado lâmpadas para a sua casa. Pois bem, tão logo você iniciar a troca de uma lâmpada queimada, você observa a tensão da rede local. Ou seja, se sua lâmpada é de 110 ou 220 volts. Aliado a isso, observa também a potência nominal da lâmpada. A partir dessas informações, podemos dizer o seguinte: a potência de uma lâmpada está diretamente ligada a seu brilho e também a energia que é transformada a cada unidade de tempo. Sendo assim, se utilizada nas condições previamente especificadas, uma lâmpada de 100 watts consome mais energia do que uma lâmpada de 50. Isso é meio óbvio, não é mesmo? Mas o que seria potência elétrica? Agora que já demos o exemplo, vamos ao conceito. Potência é uma grandeza física e que tem por função medir a energia que está sendo modificada na unidade de tempo. Portanto, a potência ela vai quantificar o trabalho de uma determinada máquina ou aparelho que leva a realizar dentro de uma unidade de tempo. Matematicamente falando, ela é expressa por P é igual a VI, onde P seria a potência em watts, V a tensão em volts e I a intensidade da corrente em amperes. Então, agora que sabemos o que é tensão, corrente, resistência e potência elétrica, vou fazer um desafio a vocês. Dentro de uma residência, existem vários aparelhos que consomem energia elétrica, desde uma simples lâmpada até um secador de cabelo. Levando em consideração o seguinte: a lâmpada tem potência de 60 watts e ela é utilizada durante 10 horas em um dia. O secador de cabelo tem a potência de 1000 watts com utilização de 30 minutos. Vocês poderiam me dizer qual dos dois aparelhos você acha que consome mais energia? Observando apenas a potência, é possível dizer que o secador gasta muito mais energia do que a lâmpada, certo? Mas reparem no tempo de uso de cada um. Quem esteve funcionando por mais tempo? Exatamente. A lâmpada gastou 600 watts, enquanto o secador gastou 500. Então é certo dizer que a lâmpada consumiu muito mais energia do que o secador, pois o secador só esteve ligado por 30 minutos. Fizemos o uso deste rápido exemplo para explicar que nem sempre o aparelho que apresentar maior potência, mais watts, será aquele que irá consumir mais energia. Para ter o conhecimento de quem é o maior consumidor de energia, são necessárias duas informações. Primeiro, a potência e segundo, quanto tempo o aparelho ficou ligado.
Sendo assim, por mais que um aparelho possa apresentar maior potência, se comparando a outro, o que pode mudar o rumo das coisas é o tempo de uso. Portanto, resumindo a unidade 2, podemos dizer que a energia elétrica é uma forma de gerar energia baseada na geração de diferenças de potencial elétrico entre dois pontos, que permitem estabelecer uma corrente elétrica entre ambos. Mediante a transformação adequada, é possível obter que tal energia mostre-se de outras formas finais do uso direto, que é em forma de luz, movimento ou calor, e segundo os elementos da conservação de energia. E é uma das formas de energia que a humanidade mais utiliza na atualidade, graças à sua facilidade de transporte, baixo índice de perda energética durante as suas conversões. Na unidade 3, vamos falar sobre iluminação dos ambientes. E uma boa iluminação não se limita a ter muitas lâmpadas acesas. Detalhes como destacar o ambiente, ampliar o espaço e economizar energia devem ser levados em consideração. E é comum encontrar ambientes sem o menor cuidado, com muita ou pouca iluminação. As pessoas esquecem do que farão no local iluminado e acabam errando. Por exemplo, há casos em que a cozinha, que é um dos locais mais utilizados na maioria das casas, tenha pouca iluminação. E nos quartos, que são basicamente usados para dormir, são colocadas luzes fortes. Paradoxalmente, é exatamente o uso final da energia elétrica, a iluminação, que ocorrem os desperdícios. É importante observar, quer na escola em que você trabalha, quer em sua casa, o quanto as luzes permanecem acesas durante o dia e a noite. As lâmpadas inutilmente acesas não podem ser simplesmente ignoradas. Apagá-las é uma questão de atitude sadia, tanto social quanto ecologicamente correta. E os sistemas de iluminação, eles devem proporcionar um ambiente visual adequado, fornecendo a luz necessária à realização de tarefas visuais a serem executadas pelos ocupantes no ambiente. E a luz, ela deve ser fornecida e direcionada à superfície de trabalho, para que os ocupantes possam desenvolver melhor suas atividades. Para mais informações sobre como definir a iluminação dos ambientes, fiquem atentos ao caderno didático. E dando continuidade à unidade 3, iremos falar sobre as lâmpadas, que são os responsáveis diretos pela iluminância dos ambientes, procurando auxiliar os gestores na escolha do tipo adequado de lâmpada, seja no momento da instalação ou de reposição. É fundamental conhecermos alguns conceitos relacionados às lâmpadas, para falarmos sobre iluminação. A seguir, vamos falar de alguns, que é o fluxo luminoso, intensidade luminosa, nível de luminância e eficiência luminosa. O fluxo luminoso é a quantidade total de luz emitida em todas as direções por uma fonte luminosa. E a unidade de medida utilizada para determinar o fluxo luminoso é LM, ou melhor dizendo, lúmen. Portanto, a quantidade total de lúmens emitidos pela fonte luminosa se denomina fluxo luminoso e pode ser comparado com a quantidade de água que passa por segundo em um determinado ponto. Já a intensidade luminosa é a concentração de luz numa dada direção específica, irradiada por segundo, e ela é designada pelo símbolo I, e a unidade é a candela, CD, e pode ser comparada com a intensidade de um jato de água em uma determinada direção. O nível de iluminação é a quantidade de luz ou fluxo luminoso que atinge uma unidade diária por segundo. E ela pode ser comparada com a quantidade de água da chuva que cai em uma determinada área de superfície por segundo. Um outro fator importante na escolha de lâmpadas é a eficiência luminosa, que é a relação entre o fluxo luminoso e a potência consumida. Por exemplo, uma lâmpada incandescente de 100 watts, ela contém 1.600 lúmen. Logo, 1.600 lúmen dividido por 100 watts, ela vai conter 16 lúmen por watts. Depois de entendermos um pouco sobre a importância da iluminação com a escolha correta para cada ambiente, precisamos entender um pouco sobre como funciona cada lâmpada e qual é a utilidade de cada tipo de lâmpada. Afinal de contas, as diferenças entre elas não são perceptíveis para a maioria das pessoas e, consequentemente,
pode acabar comprando uma lâmpada de forma incorreta e ter um gasto com isso desnecessário, e podendo ainda acabar prejudicando o ambiente, gastando mais energia do que o aconselhável. Vamos lá? Este é o tipo de lâmpada mais antigo e utilizado até hoje em algumas residências. Emitem luz a partir de um filamento incandescente, daí que vem seu nome. E por isso, também podemos ser conhecidas como lâmpada de luz quente, já que grande parte da energia consumida é transformada em calor. Só que elas possuem eficiência luminosa muito baixa, por volta de 12 lumens por watt. E o seu alto consumo de energia é uma desvantagem, assim como a sua pequena vida útil, que é de aproximadamente 1000 horas. E o Brasil optou por eliminar a fabricação e a comercialização das lâmpadas incandescentes de forma gradual, já que as que tinham mais de 70 watts de potência deixaram de ser comercializadas em 30 de junho de 2014. Já as lâmpadas de 25 a 75 watts deixaram de ser produzidas no dia 30 de junho de 2015, sendo comercializadas até dia 30 de junho de 2016. Provavelmente, não teremos muitas dessas lâmpadas no futuro, a não ser que você procure em algum museu. Já as lâmpadas fluorescentes são as mais comuns nos dias de hoje, em termos de popularidade, que é um gás ionizado que emite a radiação ultravioleta que incide sobre uma camada fluorescente na superfície dos tubos de vidro, que transforma-se em luz. E é mais eficiente do que a incandescente, porque gera menos calor, tendo assim uma eficiência luminosa 5 vezes maior. E podemos listar como uma grande vantagem são as variedades de modelos encontradas no mercado, que podem ser utilizados tanto para ambientes menores quanto para ambientes maiores. Porém, apesar de mais eficientes do que as incandescentes, elas não são tão eficientes quanto as de LED. Além disso, esse tipo de lâmpada é altamente poluente, por ter fósforo e mercúrio, e necessita de uma atenção quanto ao seu descarte. O ideal é que seja realizada a reciclagem por uma empresa especializada, e a sua vida útil é em torno de 8.000 horas. As lâmpadas mistas, elas foram desenvolvidas há muitos anos atrás, com a combinação das tecnologias da lâmpada de vapor de mercúrio de alta pressão com a lâmpada incandescente. E ela é utilizada muito em vias públicas, jardins, praças, estacionamentos, entre outros, e possui um tempo de vida útil de 10.000 horas. A lâmpada a vapor de mercúrio, como o próprio nome sugere, ela possui vapor de mercúrio em suspensão dentro do bulbo de descarga. E elas são utilizadas para iluminação de galpões industriais, iluminação pública e demais instalações que necessitam de baixo custo inicial, não se preocupando com a eficiência do sistema. E essas lâmpadas possuem vida útil de cerca de 24.000 horas. Essa lâmpada ela surgiu há cerca de 40 anos e ela vem sendo aperfeiçoada e atualmente apresenta um conjunto de vantagens que faz dela um produto completo e interessante no mercado. Sobre todos os aspectos importantes na iluminação geral. Ela é muito mais eficiente, muito mais durável, que dura em torno de 15.000 horas e ela supera em brilho e intensidade a fluorescente, possibilitando assim direcionar melhor a luz. E ela é amplamente utilizada na iluminação de lojas, especialmente em vitrines, e grandes áreas, como estádios de futebol, ginásios de esportes, praças, fachadas e monumentos, e na iluminação de destaque, até mesmo em residências finas. E a sua luz branca, ela embeleza e enobrece o ambiente, proporcionando o conforto visual e gerando baixa carga térmica. No geral, as lâmpadas de vapor de sódio são as mais utilizadas na iluminação pública, e a característica amarelada do fluxo luminoso é especialmente úteis em locais com forte ocorrência de nevoeiro.
ela possui vida média alta, entre 28.000 e 32.000 horas, com boa eficiência luminosa para altas potências. O diodo emissor de luz, o LED, como seu próprio nome já diz, é um diodo, ou seja, é um semicondutor em estado sólido, que converte energia elétrica diretamente em luz, portanto, não pode ser considerado uma lâmpada. E ele não veio com o objetivo de fazer a substituição de lâmpadas, mas para ser mais uma opção de fonte de luz em diversas aplicações. Elas são ecologicamente corretas e possuem alta eficiência luminosa, e a sua vida útil está entre 20.000 e 32.000 horas. Então, ao fazer a escolha das lâmpadas para o uso na sua escola, escolha a que melhor se enquadre às suas necessidades. É sempre importante saber qual o consumo de um aparelho eletrônico em casa. E pode-se economizar reais preciosos, sabendo quais são aqueles que gastam mais. Saber o quanto cada equipamento gasta também é uma maneira de detectar erros em contas de energia elétrica, como as sabotagens, os chamados gatos, ou ainda o uso desconhecido, o uso por seus filhos e familiares. Mas você sabe como descobrir o consumo de um aparelho? Normalmente, os aparelhos eletrônicos possuem uma indicação de potência, por exemplo, 1.000 watts. Caso você tenha um aparelho que consuma 1.000 watts, você divide esse valor por 1.000 para saber quanto ele tem em quilowatts. Ou seja, 1.000 watts equivale a 1 kW. E se ele ficar ligado durante 1 hora, você terá o consumo de 1 kWh. Assim, durante 30 dias. Se ele ficar ligado 2 horas por dia, você terá um consumo de 1 kW vezes 30 vezes 2 horas, que dá igual a 60 kWh. E se ele ficar ligado 20 dias, 2 horas por dia, terá um consumo de 40 kWh. Pois basta multiplicar o consumo diário pelo número de dias do mês. E como saber quanto é o gasto em dinheiro? Na conta de luz, há um valor chamado quilowatt-hora. E o valor residencial próximo da nossa região está entre 80 centavos. Assim, para calcular quanto pagará pelo consumo, é só multiplicar o valor mensal por esse valor do aparelho. Como, por exemplo, se você tem um consumo de 60 kWh de um aparelho, é só multiplicar por 80 centavos, então nós vamos ter um consumo de R$ 48,00 deste aparelho. Portanto, este aparelho ele vai consumir R$ 48,00 se ficar em uso por 30 dias, 2 horas por dia. E lembre-se que o valor de consumo é quando o aparelho está ligado. Aparelhos na tomada, porém desligados, consomem uma minúscula quantia de energia, mas também consomem. Pois é, pessoal. Então, nós vamos encerrar por aqui essa videoaula, falando sobre essas 4 unidades, e vamos fazer agora o nosso primeiro pratique, e retornaremos daqui a pouco para que possamos aprender um pouco mais sobre a nossa disciplina, dando sequência com o caderno didático, a unidade 5, 6 e 7. Muito obrigado e até breve.